eu tô aqui olhando uma pergunta, né, que eu acho que vai ao encontro até disso que nós estamos conversando, né, que é como evitar que nós pais, de certa forma, invadamos a individualidade de nossos filhos. Vai Sim, muito ao encontro desses aspectos, né? Porque dá esse trabalho que nós estamos falando, né? Exige assim tempo, né? Para que se abra para o diálogo, para que se possa ouvir. E falando dos aspectos emocionais, né? É importante também ouvir além daquilo que está aparecendo, porque às vezes aparecem assim, né, comportamentos, atitudes que vai ao encontro daquilo que a gente esperava e espera que os nossos filhos correspondam, que nós estamos ali praticando, vamos dizer assim, né? E aí de repente vê uma atitude daquela, só que o que está por trás daquilo, que às vezes está tendo aquele comportamento, aquela atitude, porque sabe que é aquilo que, enquanto pais, a gente espera, uhum, né? Porque há uma tendência muito grande da gente dizer, ou às vezes dar a entender por expressões, porque as crianças mais novas estão muito atentas às nossas expressões, por mais que às vezes, verbalmente a gente pode dizer, não, pode fazer o que você quer, né? Não, não necessariamente isso, assim, né? Me diga o que você quer. E aí a criança fala, gente, né? Então eles vão captando esses aspectos assim, né? Conta é para nós, assim, qual que é a sua visão a respeito disso, assim, como evitar esse essa movimento de de invadir. invasão? Então vamos pensar assim, que a criança pequena, inicialmente, ela traz ali uma necessidade de se relacionar, né? Porque essa relação ainda inicial, desde o nascimento, ela é mais individual, ela é mais egocêntrica, e a criança ela vai manifestando aos poucos a necessidade da relação, porque o ambiente vai favorecendo isso. Então, primeiro ela vai ter o contato com os pais, né, dentro de casa. Quem tem irmãos vai ter o contato com os irmãos. Depois essa criança vai começar a frequentar a escola, e aí na escola ela vai ampliar esses vínculos, vai ter relação com os professores, com os pares, né, com outras crianças. E aí isso tudo vai acontecendo gradativamente. A criança, da perspectiva do desenvolvimento moral, ela vai ter inicialmente a necessidade de que os pais, né, de que os adultos se posicionem, tragam a questão dos limites, das regras, da regularidade, da rotina, né? Porque ela ainda não tem isso estabelecido. Então, quando vem essa pergunta da individualidade, né? Então, como Uhum. não invadir a individualidade? Enquanto ambiente, nós adultos, né, nas nossas relações com as crianças, nós vamos precisar sim entrar com algumas coisas que são formais, que são regras, que são coisas estabelecidas. Então, por exemplo, escovar o dente é algo que a gente precisa ir demonstrando para a criança que ela precisa fazer. No início, ela não tem essa compreensão da importância dessa regra social que a gente tem. Mas, aos poucos, a gente vai dizendo, trabalhando com as crianças, que para além da regra pela regra, existe um porquê, um princípio por trás dessa regra. Então, a forma que eu vejo de não invadir é trazer a questão da regularidade, do limite, do que é permitido, o que não é permitido, né, para a criança, para que ela possa ir se constituindo como um ser social, mas que aos poucos, gradativamente, a gente possa também ir discutindo o porquê dessas regras, o princípio dessas regras, para que a criança vá se apropriando da necessidade, para que isso internamente faça sentido para essa criança e aí sim ela possa se colocar nessa regra de uma forma autônoma. Uhum. Existe também a questão da personalidade. Então, quando a gente vai falando assim da regra, existem os valores e existem também as convicções, o jeitinho de cada criança. Então, às vezes a gente como adulto vai colocar um determinado limite, uma determinada regra, mas a gente quer que a criança faça exatamente do jeito que a gente idealizou. Então, um comportamento social, num momento de uma saída, né? Quando a gente vai para um lugar e a gente já pensa como que a criança vai se comportar naquele lugar. E às vezes não acontece daquela forma. Uhum. Então, existe que é a regra, então tem coisas lá
passeio, naquela vivência que a criança vai precisar cumprir porque são regras sociais e a gente vai ajudar ela a entender essas regras, e tem coisas que ela vai fazer do jeitinho dela. E aí tudo bem, a gente não invadir coisas que são da personalidade também da criança. Na escola, a mesma coisa. Muitas vezes a gente se pergunta em como fazer essa educação, né, para a construção moral, das regras, dos valores com a criança, sem invadir aquilo que é individual da criança. E é proporcionando um ambiente realmente de conversa, de diálogo, em que a gente possa... Eu gosto de falar, Aline, de uma questão na relação do adulto, que é de uma linguagem mais descritiva. Né? Mapear a situação, descrever a situação com a criança, sem colocar tanto juízo de valor na nossa fala, para pensar junto com a criança. Isso não invade, né? Isso trabalha na construção daquele ambiente, né? Na construção daquela noção, daquela regra. E sabe que me fez pensar assim, né? Tanto enquanto pais, né? Enquanto professores, né? O quanto que a gente vem para uma relação carregado de expectativas. Né? Então, por exemplo, quando a gente engravida, e ali a gente tem expectativas do que a gente idealiza, imagina para aquele bebê, para aquela criança que está nascendo. E eu fico pensando que na escola também, quando a gente vai iniciar, né, um ano, receber uma turma, o quanto que a gente idealiza, né, a turma que a gente gostaria de ter, a forma como a gente gostaria de trabalhar, porque isso é nosso, é humano, né? E aí na relação, né, a gente vai lidando com aquilo que é real, que é da realidade. E o quanto que é importante a gente estar atento a essas nossas idealizações, esse ideal, para também cuidar, para não invadir, no sentido de a gente querer, às vezes, implicitamente, ou até muitas vezes inconsciente, impor esse desejo para que ele se estabeleça, né? Nesse sentido que você estava colocando, né? De trazer para a conversa, fazer, né, a criança pensar. É importante a gente olhar como a gente tem feito isso, né? Eu gostaria que você pudesse citar uns exemplos para a gente de como, né, trazer esse diálogo, porque eu acho que é importante para a gente ter, assim, né, essas experiências, porque não faz parte de algo que a gente recebeu, né? São aspectos novos dessa conversa, desse diálogo, de que a gente está presente enquanto adulto, que vai estar ali fazendo essa interlocução, né? Mas também de poder ouvir, ter disponibilidade para compreender, né, a forma como é esse outro. Conta para a gente assim, uns exemplos. Vou falar da perspectiva, então, da educação. Enquanto professores, né, enquanto educadores, quando a gente se prepara, como você falou, para receber uma sala, a gente cria expectativas, mas a gente também planeja coisas para oferecer, né, para esse ambiente. Então, o professor, assim como os pais, ele vai pensar na parte da organização dessa sala de aula, da organização dessa casa, né? Da organização desde a mobília, da disposição dos lugares, de como favorecer que essa criança tenha trocas, porque às vezes a gente quer privar as crianças, né, das trocas, porque as trocas, elas são conflituosas. A troca entre as crianças, né, a relação, ela tende a ser conflituosa. E a gente tem que pensar, né, num ambiente que favoreça justamente o diálogo, a troca de experiências, a troca de ideias, mesmo que isso implique numa possibilidade maior de conflitos. E aí, outro conflito como uma possibilidade de desenvolvimento. O professor, ele também vai pensar quais atividades mais favorecem isso, né? E em casa a mesma coisa, a gente vai pensar com os nossos filhos quais são as propostas de interação que mais favorecem que essa criança se desenvolva. A tela não ajuda, brincadeiras nesse sentido mais de individualismo pouco ajudam, né? Porque não trazem essa questão da relação, não para o outro. E aí, quando a gente está nesse ambiente de relações,
a gente vai ter a possibilidade de discordar, de querer uma coisa que está com o outro, de não concordar com uma decisão que foi tomada pelo professor ou pelo colega. E esse ambiente, Aline, como você colocou, ele sempre aconteceu. Então, assim, realmente a gente tem uma educação que ela, historicamente, ela é pensada mais para a obediência, para a passividade. Então, se a gente pensar na nossa formação, nós que somos adultos hoje, Uhum. teve mais uma coisa do professor mandar e a gente obedecer, de não poder conversar. Quantas vezes, olha, tá muito barulhenta essa sala, tá conversando demais, não pode emprestar o lápis, não pode emprestar a borracha. Coisas assim, disciplinares que travam a criança num individualismo e não possibilita essa relação, Uhum. porque não vai acontecer o conflito, na relação da dúvida. Então, a gente pensar esse ambiente é pensando no desenvolvimento moral para a autonomia. Pensar como que eu organizo essa sala de aula para que as crianças possam conviver, trocar. Como que eu organizo os materiais? Como que eu vou construir regras com essas crianças para que as regras não venham de fora para dentro e seja uma imposição para uma obediência cega? Como Uhum. que eu assim, a criança que descumpriu a regra, qual sanção é mais adequada? Como resolver isso? Uhum. E então, da resolução dos conflitos é muito importante, é crucial. A resolução dos conflitos, ou ela vai ser voltada para proporcionar um desenvolvimento para um protagonismo, uma autonomia, uma relativa consciência, né, do conflito, ou vai ser uma questão expiatória, ali, uma sanção que vai punir, que é o que a gente mais viveu, né? Uhum. E aí uma questão muito legal também da gente pensar é a questão das punições e das recompensas, que foi muito presente na educação, né, tradicional e até hoje acontece com uma certa facilidade no nosso ambiente e direciona muito essa questão da formação para a heteronomia ou para a autonomia moral, para um desenvolvimento emocional e social da criança mais adequado, Uhum. né? Várias E quais outros aspectos, assim, né, de formas que a gente pode favorecer o ambiente, além desse que você já introduziu? Depois eu vou pedir para você aprofundar nele, mas eu acredito que tenha outros aspectos também, né, que possam favorecer. Você pode citar para gente? Depois eu quero aprofundar nesse outro que você acabou de falar. da perspectiva do desenvolvimento moral, Aline, é muito importante a gente pensar, como eu disse, a construção das regras, a linguagem que esse educador vai utilizar, né? A forma como a rotina se estabelece. Então, pensar uma rotina adequada, pensar uma organização de materiais em que as crianças possam ter acesso às questões do dia a dia, né? Ali ao Uhum. ela vai conviver. Por que que eu tô falando isso? Por exemplo, um brinquedo, né? Se o brinquedo ele tá guardado, escondido em um lugar, um livro, ele tá fora do alcance das crianças, Uhum. ela nem vai ter essa iniciativa do buscar, então vai trabalhar ali na proatividade, não vai ter contato com a questão da organização e da responsabilidade com o ambiente e não vai ter a possibilidade de trocar com esse amigo. Então, de querer o brinquedo que o outro está ou de partilhar esse brinquedo. Então, pensando numa perspectiva do desenvolvimento ali também, na parte do ambiente físico, a gente pode pensar nessa perspectiva. E das relações aí, o diálogo, né? A questão da resolução dos conflitos como algo muito importante, pensando as sanções. Hoje a gente tem a opção de sanções, né? A opção mais clara de sanções que reparam aquilo que foi rompido, o elo que foi rompido. Mas é muito difícil da gente estabelecer isso no dia a dia por conta daquilo que você mencionou mesmo, de que a gente não foi educado dessa forma. Então, nós precisamos pensar em como vai ser essa educação. É.
E você falou algo que na psicanálise a gente vê como fundamental, né? Esse aspecto da reparação, né? Então, o quanto que isso impacta o psiquismo, porque quando a gente tem, né, uma forma de se relacionar que fica mais dura, rígida, né? No sentido assim, olha, você foi mal, olha o que você fez, isso, olha o que isso causou, né? Ao invés de poder, vamos pensar junto, né? Como que a gente pode, nesse momento, né, fazer para poder reparar isso que aconteceu, né? O que a gente tem internalizado dentro da gente são coisas mais impostas. Vai lá e abraça, né? Vai lá e pede desculpa. A gente diz, né? Então, aí nós não estamos criando seres assim com autonomia, que possa desenvolver essa capacidade de pensar, de poder colocar assim, puxa, o que eu posso fazer, né? De poder dizer, né, ali fazer uma mediação, uma interlocução ali de dizer assim, olha, fala como que você se sentiu, né? Ou na relação com a gente, já que nós estamos falando quanto que a relação é importante, né? Olha, eu preciso dizer como eu me senti, né? Eu não me senti bem, eu não gosto que me trata dessa forma, né? E você, né, como você se sentiria se fosse tratado dessa forma? Então, essas trocas e poder falar sobre a reparação e ter essa compreensão que é possível reparar os vínculos nas relações, né? Isso também é fundamental para uma autonomia, porque partir do pressuposto que quando eu vejo que eu vou frustrar, né? Começando lá, né? Na psicanálise a gente vê que o todo, e você está trazendo também, começa ali no núcleo familiar. Então, quando eu posso, né, frustrar meus pais no sentido de que eu não sou aquilo que eles esperariam que eu fosse, mas eu sou alguém aonde eles conseguem receber, aceitar quem eu sou, né? E esse vínculo não se quebra, o amor ele permanece, né? Então eu vou constituindo, introjetando dentro de mim essa capacidade de reparar, de poder acreditar no amor que está, né, ali. Então eu acho isso também algo fundamental, né? E tem uma outra pergunta, assim, né, que era assim, como fortalecer isso, né, da identidade sem negligenciar os cuidados? E achei super interessante, assim, essa pergunta, né? Você quer começar falando? Né, Aline, uma coisa importante também ligada ao ambiente, que é a gente pensar as regras, né, os princípios que estão por trás das regras, mas também os sentimentos que a gente encontra nas relações. Existem sentimentos morais que às vezes a gente não dá tanta atenção. Então, por exemplo, a vergonha, a injustiça, então, Uhum. a, fal a falta ali, às vezes, de um acolhimento para esses sentimentos, ele também proporciona um desenvolvimento que não é bacana. Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, que às vezes nas nossas próprias colocações, a gente leva as coisas para um lado em que a criança se sente punida ou humilhada por fazer a coisa certa. Então, Uhum. na escola e também em casa é comum a gente dizer assim, ainda mais quem tem mais de um filho, né? Que a Uhum. gente viu uma arte que aconteceu, uma situação ali de um rompimento de uma regra na escola com frequência, né? Porque o grupo é grande, e a gente não sabe o que aconteceu. Não sabe. E a gente quer que as crianças se coloquem, que elas tragam o que foi o fato, o que ocorreu. Então a gente começa com falas do tipo que dizer a verdade é bom, de que é interessante, de que isso vai trazer algo que nos agrada. E aí, quando a criança diz a verdade, a gente vai e pune severamente, sem relação com aquilo que aconteceu, por exemplo. Então, a Uhum. gente traz algo importante, que é o valor da verdade. E aí, quando a criança fala a verdade, a gente vai lá e tem uma atitude de uma punição expiatória, que faz sofrer e que não tem relação com o fato. E aí a criança fica com aquela dúvida assim,
Nossa, mas era bom dizer a verdade, agora que eu disse a verdade, não é mais tão bom. Então, a verdade é boa ou não é boa, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessas relações com o que a gente traz, tanto das expectativas quanto também das falas distorcidas que não acolhe o sentimento. Então, numa situação dessa, trazer a criança que disse a verdade, não para punição expiatória, mas para refletir o que aconteceu e pensar soluções cabíveis para reparar aquele fato. Então, seria uma forma de acolher a verdade que a criança está trazendo, encontrar uma solução sem ter uma reação que, na verdade, distorce ali o sentimento e a regra de uma forma que a criança não entenda e se sinta injustiçada por ter dito a verdade. Né? Sabe que me fez pensar em dois exemplos, assim, né, de conversas, né, assim, um de uma amiga que me ligou um dia, assim, bem angustiada, né, que a filha pré-adolescente tinha tido uma discussão com uma colega da sala e que era recorrente essa discussão e que foi chamada na escola e tal, né? E aí ela falando, olha, não sei mais o que fazer, já tirei dela isso, tirei aquilo, então ela não vai poder ir, né, para o shopping com as amigas, ela não vai poder assistir mais lá o desenho que ela gosta, tirei tudo isso e tal, não sei mais o que eu faço, né? E você acha que isso vai adiantar para ela entender que não é legal ela ficar de implicância com a amiga, né? E falou assim para mim, né? E a gente ficou ali conversando e tal. E eu falei para ela assim, né? Um dia eu falei, você já perguntou para ela, né? O que que acontece nessa relação com essa amiga em específico? O que está acontecendo que elas estão, né, tendo essa discussão sempre, uma está sempre implicando com a outra, né? Você já perguntou isso para ela? Não. Eu falei, então eu acho que é uma boa pergunta para vocês poderem conversar, né? E aí eu trouxe para ela nesse sentido assim, olha, né, proibir de fazer um passeio com amigos, é o que ela vai ficar chateada, mas vai passar, né? Proibir de assistir um desenho, uma série que ela gosta também, vai ser um período, mas que vai passar. E justamente isso que você falou, qual é a relação, né, com isso que ela acabou de viver, Uhum. que foi essa discussão com essa amiga. Talvez perguntar para ela assim, e como que você pode, né, agora ir lá e reestabelecer algo dessa relação também, né? Poder se questionar junto com ela e pensando. Então, essas coisas são difíceis da gente poder né, conversar com os filhos, porque o que a gente tem é de vir já com o que tem que ser feito, com essa punição, né? E uma outra coisa que eu lembrei foi de uma colega, né, que a gente conversando, né, ela compartilhou assim comigo que uma vez ela foi na visita junto com a família, na casa de uns amigos, né, e ela chegou e sentou no sofá e ficou lá, né? E aí oferecia, você quer tal coisa? E ela falava, não, obrigada, e ficava quietinha. E aí ela começou a ouvir a mãe receber muito elogio. Nossa, olha como essa menina é comportada, olha como você educa essa menina, né? E ela falou assim para mim, ela falou, olha, e hoje eu tenho uma dificuldade de me colocar, porque eu fiquei dentro de mim com a ideia de que uma boa menina é a menina comportada que fica sentada no sofá e não se coloca. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando, né? Sim, Aline, porque a gente está falando do ambiente, né? De quanto a interação do eu com o ambiente vai constituir, vai nos ajudar a construir aquilo que nós vamos ser ao longo da nossa vida. Então, isso que você está trazendo, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, a gente está trazendo de questões de uma punição ou de uma recompensa. E essa punição e essa recompensa, elas fazem parte do ambiente, né? E vão ter impactos, consequências que vão ser sentidas ao longo do desenvolvimento e depois até na vida adulta. Uhum. Então, assim, o bom comportamento,
né? Quando a gente fala assim, que deu certo, que se comportou, que cumpriu as regras, né? O que a gente tem que pensar? Esse bom comportamento, e aí eu tô falando não só de ficar quietinho, mas quando a gente acerta socialmente, quando a criança acerta socialmente em alguma coisa, esse bom comportamento, ele veio fruto da consciência ou do medo, né, da punição, ou do desejo de agradar que vem pela recompensa, né, do adulto. É isso que a gente acha que tem que trazer para essa discussão do ambiente, pensando em um dos aspectos, tá? Então, vamos pensar que existem vários aspectos para pensar o desenvolvimento, mas um deles é a recompensa e a punição. Então, quando a gente fala da punição, ela dá certo a curto prazo. Então, a gente coloca uma sanção, como você citou aí rapidamente, vai ficar sem videogame, não vai ir para o parque hoje, né? Ou então, não vai poder sair com a amiga. Essas punições, elas costumam funcionar naquele momento, mas elas não trazem para a criança a reflexão do real sentido daquela situação, daquele elo que está se rompendo naquele conflito. Ele traz o quê? A autoridade externa está mandando. Uhum. E a criança pequena, ela vai obedecer, porque ela tem uma relação hierárquica, né, unilateral com o adulto, e ela vai obedecer. Uhum. Só que a longo prazo, isso vai trazer consequências muito negativas. Uma dessas consequências, vou falar para você, a gente chama de cálculo de risco. Então, assim, a criança ela vai calcular se ela vai ser pega ou não, porque ela é tão castigada sempre que tem um comportamento inadequado, que ela começa a perceber essa lógica que o adulto tá trazendo. Então, assim, se eu conversar durante a aula, o professor vai me levantar, conversar, né, durante a aula, o professor vai me tirar o direito de ir para o parque. Uhum. Ela vai calcular se o professor estiver de costa na lousa e ele não tá me vendo, então eu posso cutucar o meu amigo, levantar, fazer uma bagunça, porque aí vai dar certo, porque eu calculo o risco, ele não vai me pegar. E se ele não me pegar, eu não vou ser punido. Isso é cálculo de risco. Então eu quebro a regra calculando se eu vou ser punido ou não. Uhum. Isso é péssimo, porque o que a gente está ensinando para essa criança, né? O que a gente está ensinando para esse adulto, né? Uhum. Se eu estiver numa situação limitante, né, na minha vida adulta, eu vou olhar se tem alguém olhando para eu fazer errado ou não. Então, tá externa, a regra tá externa, né? Aquilo tá externo. Eu tenho que trabalhar para ser interno. E está diretamente ligado às questões éticas, né? Que Isso. nós estamos construindo um ser ético, íntegro, tá diretamente ligado a isso. É essa forma como, né, que eu vou me relacionar com essa regra, como que eu vou, que princípios que eu tenho, né? Então, assim, eu não faço algo errado porque alguém vai me pegar fazendo algo errado. É um princípio que eu estou colocando como valor para mim, ser pego ou não. Então, essa é uma questão. Em contrapartida, também outro negativo, né? Outra coisa negativa da punição é o cálculo de vantagem. Então, a gente falou do cálculo de risco, vou falar do cálculo de vantagem. Uhum. Que é, eu sei que eu vou ser punido se eu fizer algo nesse sentido. Mas vale a pena. Então, eu faço porque, assim, a punição, ela é tão tranquila para mim que o ato errado vale mais a pena que a punição. Então, você citou o exemplo de um adolescente, né, aí que você estava trazendo, vou trazer um outro exemplo para a gente pensar. Se eu pegar o carro escondido, o meu pai e minha mãe vai me colocar de castigo, eu vou ficar um mês sem poder sair de casa com os meus amigos. Gente, dirigir o carro é tão legal, tão legal, que eu fico um mês sem dirigir, ou sem sair com os amigos, né?
E a gente vai trazendo ali para reflexão que essas punições, elas não trabalham a essência da construção social e emocional dessa criança. Ela não trabalha um pensamento crítico, um pensamento consciente sobre a convivência. Ele trabalha aquilo que é externo, né? Então, assim, em contrapartida também a gente vai ter outra consequência. Eu já falei 3 consequências que depois vão para a vida. E 2 consequências que vão para a vida adulta que não são legais. Mas vou falar mais uma: o conformismo. Então, assim, quando a gente é criança, aquilo que o professor, aquilo que o pai e a mãe falam, acaba se tornando muito forte, uma regra pra gente, porque a gente tem essa relação hierárquica. Então, o que vem não é um acolhimento, um diálogo aberto para entender o conflito. Se vem uma punição e eu sou menor, né, em tamanho, em condição emocional, de psíquica ali de enfrentar esse adulto, eu vou entender que se uma autoridade está dizendo que é o correto, quem sou eu para questionar? Eu sou obedecer, eu tenho que, né? É certo, não importa, né? Se é justo, se não é justo, se é respeitoso ou não, eu tenho que cumprir. Quem é esse adulto? O adulto, né? Essa criança depois no futuro. É aquele adulto que ele vai receber uma regra lá de fora e ele vai assim, nossa, ok, né? Eu vou brincar, olha que eu sou coordenadora, né? Aquele professor que vai dizer assim, nossa, se veio da coordenação, eu vou fazer, porque não importa se é certo ou se é errado, se é justo ou não, né? É aquela pessoa que vai estar conformada, né? Que ela é merecedora daquela punição, então que ela, né, não pode questionar. Se a gente pensar nos nossos filhos, o que a gente quer? Que eles cresçam sabendo se posicionar, né? Sabendo se colocar, pensando diante de uma situação conflituosa. Essa situação, ela é justa, ela está sendo respeitosa, essa regra, ela cabe para todos ou ela só é interessante para mim? Essa situação está sendo boa para mim ou está sendo boa para todo mundo? E aí eu fiquei pensando algo assim também, né? De que vou resgatar algo que nós falamos lá no início da live, né? Que tem uma parte do ambiente, mas tem aquilo que é da natureza, aquilo que é inato também, né? Da criança, desse ser. E aí eu pensei nas crianças que são questionadoras, né? Porque tem criança que isso é uma característica dela. Então, se vem um ambiente que vem mais impositivo, que se impõe mais, imediatamente ela questiona, né? Então, por exemplo, isso que você está falando do conformismo, são crianças que não têm essa característica, né? Assim, se quando impõe, elas vão, mas por quê? Mas eu não gosto, mas eu não quero isso, né? E eu percebo, né, que há muitas vezes uma dificuldade de lidar, né? E muitas vezes também essas crianças são rotuladas, são colocadas como crianças às vezes difíceis de lidar, né? Mas será que há uma reflexão nossa enquanto adulto no quanto isso também nos confronta? Porque aí nos faz ter que pensar, né? No que essa criança está trazendo, no como faz sentido aquilo, né? Quais são os princípios por trás daquilo que a gente colocou, porque às vezes não tem, e ela está questionando e a gente não vai encontrar uma resposta para trazer. Olha, são tantas as coisas, eu vou abrir para você, né, falar a respeito disso. Nós estamos já caminhando para o finalzinho. Mas olha, vai ter uma novidade que nós já vamos lançar daqui a pouco. Porque tem muita coisa para falar nessa. Muita coisa. Olha, na verdade, Aline, essa questão do que vem, né, da criança que é questionadora, que você trouxe, tem o que vem interno da personalidade de cada um, mas se na relação não há possibilidade para esse questionamento, a gente também vai
massacrando tanto essa capacidade questionadora dessa criança que chega uma hora ela se cala, né? Porque não é possível mais falar. A gente perde até o estímulo enquanto seres humanos, assim, fica uma coisa de uma indolência, assim, que é da gente não ter nem ânimo mais para questionar, porque vai entrando numa perspectiva de só dá para ser desse jeito, né? Impositivo, passivo e pronto. E eu acho, Aline, que a gente tem que olhar assim, muitas vezes os castigos, as punições, elas também vêm disfarçadas. Né? Então, às vezes, a gente quer ter uma linguagem mais dialogada, algo de ouvir a criança, e a gente se usa dos castigos também numa perspectiva de não ser um castigo, sabe? Levar para o lado de que não é um castigo. E isso também não é legal porque foge da relação da sanção, né? Da resolução do conflito com o princípio desse conflito. Então, por exemplo, às vezes a gente tem essa questão em casa vai pensar sobre isso, né? Vai lá pensar sobre isso. É verdade. E na escola também. Você vai pensar sobre o que você fez. Tem uma mediação, tem né? uma mediação, sem uma interlocução ali do conflito, porque a criança não tem a capacidade cognitiva ainda de fazer, e nem, né, emocional, da reflexão, né? E acho que é interessante também, antes da gente encerrar, de falar, a gente está falando quanto a punição é nociva, né? Essa punição que vem para ferir, para fazer sofrer, né? E não para restaurar a situação, mas a recompensa também, né? Então, às vezes a gente fala assim, não, eu não puno a minha criança, eu não faço sanções ali punitivas. Eu trabalho com a recompensa, com as vantagens. Se a criança fizer tal coisa, ela ganha isso. Se ela se comportar, ela ganha um doce, né? É um jeito mais doce. O banquinho, a Terezinha, né, falou que muito comum, né, a gente ouvir falar, foi para a cadeirinha do pensamento, né? E não é uma atividade, uma forma de resolução que traz esse pensamento. E a recompensa, ela costuma ser assim, eu falo que ela é uma forma de punição com açúcar. Porque tem as mesmas consequências, né, nocivas para o desenvolvimento da criança, só que vem disfarçada de algo bom. Né? Igual as estrelinhas, né? Estrelinhas e as estrelinhas, coração. Ganhou, né? E aí a criança vai começando a agir de uma determinada forma para agradar, né? O que ela quer, na verdade, ela não está preocupada em pensar se aquilo é justo ou injusto, se é bom ou não é, se está certo ou não, se está atingindo o amigo ou a regra, mas ela vai pensando assim, se ela vai conseguir alguma coisa com aquilo, né? Se ela vai agradar. E emocional. A recompensa tem que ser maior, né? Porque aí uma pequena recompensa, ela já não faz sentido mais. Cada vez ela vai tentando ser maior, né? E ser gratificada sempre. Sempre. O que vira uma grande questão. E aí, né? Porque na fase adulta... Isso. E ela passa a dissimular a situação, às vezes, para poder ser elogiada, para poder agradar, receber a recompensa, né? Bajular o adulto, né? É pouco conversado, é pouco falado a respeito disso, né? Muito pouco falado a respeito disso. Olha, eu acho que assim, né, tem muitas e muitas coisas para a gente poder conversar ainda, mas a Sabrina e eu queremos, né, contar para vocês que nós vamos ter essa possibilidade, né, Sá? De poder ampliar essa nossa conversa. Você quer dizer alguma coisa? Até porque
a gente falou bastante das coisas, né, que prejudicam, tal, mas a gente também precisa de mais tempo para falar, então, como tem que ser vivido, né, mais aprofundadamente, como então fazer essa intervenção. Eu só queria dizer uma coisa, assim, que emocionalmente falando, né, isso que você estava citando atrás, vai ao encontro de um aspecto que é o medo de perder o amor, né? Vou deixar isso no ar e vou lançar aqui, então, a nossa novidade. Sabrina e eu vamos ministrar uma aula gratuita nos dias 18 e 25 de maio para vocês. Olha, nós estamos muito animados com isso, então nós vamos dar continuidade, né, de alguma forma nesse tema e vamos aprofundar o quanto que a autonomia ela contribui para as questões de autoestima. Fala mais, Sá, sobre isso. Nós vamos conversar um pouquinho, né, falar sobre as formas, né, na verdade, como que a gente pode pensar educação de uma forma com dicas mais práticas, com resoluções mais assertivas para essa formação, para que a gente possa pensar assim em um ambiente, em uma formação, não só no ambiente, mas num desenvolvimento aí que levem as nossas crianças a serem pessoas boas no futuro, melhores que nós, né? Com ética, com integridade. Porque a gente está vivendo uma sociedade que exige isso, né? Uma sociedade difícil de conviver, muito difícil de conviver. A convivência, ela precisa ser pensada, né? E o desenvolvimento frente às situações, eles precisam ser pensados. Por isso a gente quer, né, com a nossa formação, com a nossa experiência também, poder ajudar, trocar ideias com os educadores, né, com os pais e também com os professores, principalmente aí os educadores, os estudantes que estão se formando, para que a gente possa viver uma educação diferente, né, com menos traumas para as nossas crianças e com mais possibilidades delas serem protagonistas nesse desenvolvimento. Exato. E de estarem ali, né, se colocando como pessoas, como seres humanos, que possam trabalhar esses aspectos. Então, eu vou trazer da perspectiva da psicologia, da psicanálise, e a Sá vai trazer dessa perspectiva que ela vem estudado e que vocês já viram que tem coisa, hein, gente? Mas essa mulher é sabida que vocês não fazem ideia. Ó, tô liberando agora. A Gi colocou ali que já tá inscrita. Gi, tô liberando o link agora, ó. Publiquei aqui no grupo o link do WhatsApp para que vocês possam se inscrever. Então, nós temos um grupo no WhatsApp para que vocês se inscrevam e a gente possa, então, ter vocês ali para que a gente vai criar depois a plataforma, né? Para que a gente vai ministrar essas aulas. Então, o link ele vai estar disponível também lá na bio do meu Instagram e também na bio do Instagram da Sabrina. Vocês entrem nesse WhatsApp e ali vocês estarão inscritos para participar dessa aula conosco, tá bom? Então, mas já marquem na agenda de vocês, dia 18 e dia 25 de maio, a nossa aula. Estamos animadas, né, Sá? Estamos. Oi, Isis, querida, um beijo. Amamos você também, saudade. E olha, quero já assim, né, de antemão agradecer, né, a Sabrina por essas trocas tão maravilhosas, todos vocês que entraram aqui na live, muito obrigada. Vou deixar para Sabrina que nós estamos, o tempo está acabando. Faço as palavras da Aline minhas. Muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, mas aqui o tempo é muito curtinho e vem toda essa demanda. Então, por isso que a gente quer oferecer essas 2 aulas gratuitas, né? Para que vocês
junto com a gente, e outras pessoas que vocês conhecem que possam se interessar por esse tema também podem convidar para essas aulas, para a gente poder falar mais sobre aspectos importantes aí do desenvolvimento. Isso. E também podem mandar para a gente, né, nos nossos Instagrams, sugestões de conteúdos que vocês gostariam que a gente fosse compartilhando. Vai ser um prazer, viu? Carol, nossa amiga maravilhosa, um beijo. A todas as nossas colegas, professoras que eu estou vendo aqui, que estão comentando, que estão aplaudindo. Obrigada. Né? É muito, né, carinhoso, muito querido. O Ives e a Ju, obrigada pela presença, Ângela ali agora. Gente, olha, todos vocês, citando nomes, né? Eu fico com receio de não citar alguém, mas todos vocês, muito obrigada pelo carinho, né? Por estar aqui hoje, nessa manhã conosco. Nós somos muito gratos, né, Sá, por todo esse momento e essas pessoas maravilhosas nessas relações que nos ensinam, que faz com que a gente possa cada dia ser melhor também, né? E educar é um desafio e não precisa ser vivido individualmente. A gente pode viver junto, né? Aí nas trocas. Gente, então, olha, muito obrigada. Nós vamos deixar salvo, né, lá no YouTube essa live, mas nós também vamos soltar flashes dela aí no Reels. Então, compartilhe, vão, né, divulgando para as pessoas e a gente espera vocês lá na aula, tá bom? Um beijo grande. Até mais. Até mais, gente.